Oi, meu povo, a paz e a graça de Deus seja com todos nós, amém? É uma felicidade, é uma alegria para mim, né, compartilhar a palavra de Deus, não só com as pessoas que eu conheço aqui ao redor onde eu moro, mas também, né, com as pessoas através dos vídeos, né, que eu faço, né, para o YouTube e também para outros canais. Que Deus seja louvado. Nós sabemos e conhecemos que o fim está chegando. E hoje, no planeta Terra, o livro mais vendido no mundo é a Bíblia Sagrada. As pessoas compram, estão interessadas em saber o porquê e o que vai acontecer na Terra. É um livro, né, que tem todo o registro, né, de tudo que vai acontecer, e devemos nós, como cristãos, nos apegar mais com esse livro, né? Ter a Bíblia como ouro em pó, muito mais valiosa, diz a Bíblia, que ela vale. Feliz daquele que lê a Bíblia, daquele que ouve, daquele que pratica as coisas escritas nesse livro. Apesar de muitos, né, conhecer e saber, né, não tem tanta dedicação assim à Bíblia, não tem tanto desejo assim de ler, de ouvir, de ficar horas lendo a palavra de Deus, querendo compreender. São poucos, muito poucos que têm, os que fazem isso. Mas nós devemos nos interessar mais, né, pela palavra de Deus e buscar ela mais de todo o nosso coração. Aqui eu quero falar um pouco da palavra, né, de Deus através do Novo Testamento, na história de Filipe. Filipe e o eunuco. Deus fala conosco, irmãos, através do Espírito Santo. E vocês vão ver esse relato aqui dessa história, como esses homens eram tão obedientes à voz do Espírito de Deus. É tão certo, né, que a gente vê que está registrado os relatos dele, do que eles viveram, né? Deus então deixou a história para que através dele nós também tivéssemos essa inspiração, né, de obedecer à voz de Deus, assim como esses grandes homens ouviram a voz do Senhor. Então, se vocês quiserem acompanhar, está no livro de Atos 8, do 26, a gente vai ler até o 31. E vamos tirar aqui uma história. Não vamos ler muito toda a história, porque é uma história grande, mas já dá para resumir ela e para nós entendermos bem essa história, ok? Se vocês quiserem acompanhar, vocês podem abrir a Bíblia de vocês também e podem acompanhar a leitura junto comigo. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O anjo falou com Filipe. Filipe era o profeta de Deus, e a Bíblia diz que ao anjo falar com Filipe, o Filipe não teve demora. O que o Filipe fez? Ele se levantou imediatamente e ele então foi, né, obedecer a voz do que o anjo tinha falado para ele. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo, a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Bom, irmãos, esse relato aqui conta que o Filipe, que era um servo de Deus, um homem que obedecia à voz de Deus, né? Esse homem, ele ia andando, ele ia caminhando. E nesse tempo não existia carro. O carro que existia aí era carroça de cavalo, aquelas carroças lá, né, que carregavam o pessoal. E a Bíblia diz, então, que Felipe ia. Ele ia nessa carro, né, caminhando. Numa estrada, eu acredito, de barro, né, irmãos? Que não era uma avenida, nem tinha asfalto como tem hoje. Mas ao caminhar nesta caminhada dele, ele ouviu a voz do Espírito Santo falando com ele. E a voz do Espírito de Deus falava: Felipe, corre. Mandava ele correr. E acompanha aquele carro. Para o carro. E Felipe, homem obediente de Deus,
né? Não é como hoje as pessoas ouvem a voz do Espírito de Deus, Deus fala com eles através de sonhos, de visão, mas as pessoas não estão dispostas a obedecer o que Deus pede. Ao contrário desse homem, ele tinha, né, esse desejo e tinha esse dever, esse compromisso para com Deus, de trabalhar e fazer a obra de Deus, pois ele foi chamado para isso, irmãos. E a Bíblia diz então que Filipe correu. Ele correu e ele parou aquela carroça de cavalo. E quando ele parou, a Bíblia diz que tinha um homem lá dentro e o homem estava lendo a Bíblia, chamava-se Isaías. E ao ler a Bíblia, ele pergunta para aquele homem, dizendo assim: Tu entende o que tu lê aí? E ele diz: como entender se ninguém me explica? Então, na verdade, ele não entendia a Bíblia. E assim é como todos nós. Eu não entendia a Bíblia há 27 anos atrás. Eu fiz o primeiro ano, cheguei a fazer a segunda série do primário. Imaginem, nunca estudei. Eu nunca tive a oportunidade de estudar essa verdade. Um dia eu vou poder contar o meu testemunho da minha vida para vocês. E a palavra de Deus diz, né, que esse homem lia como eu, como você e como outros, não entendia a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia não é um livro fácil de entender. Vocês acham que é fácil? É difícil. Principalmente para quem nunca estudou, para quem nunca pegou, nunca leu, nunca teve alguém, né, que compreendesse, que explicasse para a pessoa. Então, é um livro que é espiritual. Não, muitas pessoas acham loucura ler a Bíblia, porque lê e não entende nada. Porque é um livro que se discerne espiritualmente. Então, a palavra de Deus, diz a Bíblia, diz essa história, né, do Filipe, que o Filipe então convidou o Isaías a entrar na casa dele, a sentar na sala, sentar-se no sofá, e então ele começou a pregar, né, do amor de Jesus. Ele começou a contar toda a história de Jesus ao Isaías. E diz a Bíblia, se você for ler o relato todo, você vai ver que no final dessa história, o Isaías, ele pediu batismo. E ele quis então se batizar, porque ele compreendeu e entendeu. Nós não sabemos por quantas horas o Filipe, o profeta de Deus, ficou pregando e ensinando a palavra de Deus para este homem. Mas uma coisa nós sabemos, que ele achou tão maravilhoso, tão linda a história de Jesus, que ele se converteu ali mesmo. E ali mesmo a Bíblia diz que ele então pediu batismo. E havia um rio próximo da casa dele, e ali o profeta Filipe, ele batizou aquele homem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele homem então saiu dali batizado, revestido do poder de Deus, para aprender mais de Jesus e pregar o evangelho, assim como Filipe, assim como eu e você, aqueles que foram chamados, somos discípulos de Cristo, viemos e somos convidados a levar o evangelho, a ouvir a voz do Senhor, assim como esse homem ouviu, e a levar essa mensagem àqueles que Deus mostra para nós, seja homem, seja mulher, seja pobre, seja rico, seja preto, branco. Deus quer que nós levamos essa mensagem de amor, né, de salvação para aqueles que necessitam, para aqueles que estão com sede da palavra de Deus. Nós estamos vivendo o final de todas as coisas e nós não conhecemos, mas tem milhares de pessoas que nunca viram falar de Jesus. E se eu e você não se manifestar com esse desejo de pregar o evangelho, de falar do amor de Jesus a essas pessoas, elas vão morrer sem conhecer a palavra de Deus. Talvez até perdida, porque Deus está salvando as pessoas e aqueles que estão num redemoinho do pecado, enfiado dentro de um poço de lamaçal, quando a palavra de Deus chega, quando eles conseguem entender e compreender que Deus ama eles, que Jesus morreu por eles na cruz, para dar a eles a vida eterna, para dar a eles o perdão dos seus pecados, né, para purificar eles de todo o mal. Então, quando eles entendem, quando eles ouvem essa palavra, muitos deles se entregam para Jesus. Eles serão salvos porque eles aceitaram Jesus como Salvador. Assim como esse homem, eu acredito que o Isaías, ao sair da casa desse homem, a Bíblia não relata se esse homem, se ele fumava, se ele bebia, se ele se drogava, se ele se prostituía, se ele praticava atos, né, pecaminosos,
A Bíblia só relata que ele aceitou Jesus, foi imediato, a conversão dele foi rápida. Não foi igual muitas vezes que nós pregamos para uma pessoa, damos estudos bíblicos, visitamos a pessoa 20, 30, 40 vezes, levamos para a igreja, às vezes a pessoa até visita, até vai para a igreja, mas a pessoa não entrega o coração para Jesus, tem um coração endurecido. Não, esse daí foi rápido. A entrega de Isaías foi algumas horas que o Filipe passou pregando na casa dele para esse homem, contando toda a história da redenção para ele. Imediatamente esse homem então tomou posse do que, né, da palavra de Deus. O Espírito Santo tomou ele e ele então creu plenamente naquela palavra, se apaixonou por Jesus, e isso nós temos que fazer, nos apaixonar por Cristo, porque é o único que cuida de nós, é o único que morreu por nós na cruz, é o único que está à destra do Deus Todo-Poderoso, assentado lá no trono, intercedendo por mim e por você. Então nós devemos, então, pelo menos dar esse passo, né, irmãos, de crer na Bíblia, de aceitar Jesus como nosso Salvador e permanecer, né? A salvação é para quem permanece, é a fidelidade a cada dia, é uma busca, né? Pela palavra, é uma busca pela salvação, é uma busca pela santificação. A cada dia nós nos consagramos ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe através desse relato, né, do Filipe, e que nós possamos, né, colocar em prática em nossas vidas e também, né, pregar o evangelho assim como ele pregou. Amém?